Oi, gente! Tudo bem com vocês? Deixa eu ajustar aqui essa câmera. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais uma aula aqui no nosso canal. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Hoje eu vou conversar com vocês acerca das outras modalidades de extinção do contrato de trabalho. Eu vou tirar esses óculos porque eu detesto essas bolinhas na minha cara. As bolinhas que ficam da luminária, né, que passa aqui para cá, e aí elas ficam, tipo, não dá para ver direito, dá uma ilusão de ótica, eu acho que não fica bom para vocês. Mas então vamos lá. Hoje nós vamos conversar acerca das outras modalidades de extinção do contrato de trabalho. Recordem-se vocês que eu falei na última aula acerca das modalidades de extinção do contrato de trabalho normais, né? As que em regra acontecem. Falei para vocês sobre a resilição, sobre a resolução, sobre a rescisão e suas hipóteses. Dispensa sem justa causa, dispensa a pedido, né? Que é aquele pedido de demissão, distrato, falei ainda, dispensa com justa causa, dei todas lá as possibilidades de dispensa com justa causa, culpa recíproca, rescisão indireta, e ainda falei da resolução não, minto, da rescisão, que é quando o contrato de trabalho ele é nulo de pleno direito e não cabe pedir vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. Fechamos? Hoje nós vamos conversar acerca das outras modalidades de extinção do contrato de trabalho. Por quê? Porque eu não conversei com vocês acerca dos contratos temporários, dos contratos por tempo determinado. Eu não conversei com vocês aqui sobre a extinção do contrato de trabalho dessas pessoas, desses trabalhadores que trabalham por contrato de trabalho determinado. O que é que eles têm direito? Quais são os seus direitos trabalhistas, seus créditos trabalhistas, quando ocorre a extinção do contrato de trabalho? Eu vou conversar com vocês e vocês vão ver que existem 4 possibilidades, além das formas atípicas, que a gente chega já nelas. Em regra, são 4 possibilidades de extinção do contrato de trabalho por tempo determinado. E aí a gente já entra aqui conversando um pouquinho acerca de todas elas, tá? A primeira forma, a primeira modalidade de extinção do contrato de trabalho é a trivial, é a normal, é a que em regra acontece quando você é contratado para trabalhar 6 meses e você fica 6 meses prestando serviço àquele empregador. Então, o seu contrato de trabalho teve início, meio e fim, né? Ele foi cumprido certinho iniciou no seu início e terminou no final do prazo do contrato determinado. E aí, o que é que você tem direito a receber? Seu contrato terminou no tempo certo, iniciou no tempo certo, terminou no tempo certo. O que é que você vai receber? Quais são as suas verbas trabalhistas? Férias integrais ou proporcionais, mas acrescidas de 1/3. 13º salário, saldo de salário é o que você vai receber. Você tem direito ao FGTS? Sim, você saca o seu FGTS e paga ao longo dos meses, mas você não tem direito à indenização de 40%. Óbvio, você não tem direito, né? Porque o seu contrato é por tempo determinado, você sabia quando iria acabar, então você não tem direito à indenização de 40%. Você também não vai receber aviso prévio, porque aqui a gente está falando de contrato por tempo determinado e não indeterminado, né? Então não recebe aviso prévio, nem tampouco tem direito a multa de 40%, né? Fechamos? Então, essa é a regra do contrato por prazo determinado, seja ele de 90 dias, que é aquele contrato lá de experiência, seja ele de até 2 anos, né? Tem o de 90, tem o de até 2 anos. Fechamos? É isso que você vai receber. Beleza, mas como nada é absoluto nesta vida, existem hipóteses onde o contrato de trabalho por tempo determinado ele pode vir a ser extinto antes do prazo. E se ele for extinto antes do tempo determinado, o que é que acontece? Quais são as verbas que o seu empregado ou empregador vai poder pagar ou cobrar? Vamos saber? Vamos saber agora. Olha só, se o contrato de trabalho por tempo determinado vier a ser extinto
porque o empregador pediu a antecipação, né, dessa extinção desse contrato de trabalho. Então, neste caso, o empregador ele vai pagar muita coisa. Ele vai pagar muita coisa porque a extinção do contrato de trabalho ocorreu antes da data prevista. Se for o empregador que der causa à extinção deste contrato de trabalho, o empregado terá direito a receber férias, terá direito a receber o 13º salário, as férias sempre acrescidas de 1/3 constitucional, viu? Isso é regra. Então, terá direito a receber o 13º salário integral ou proporcional, saldo de salário e FGTS mais indenização de 40%. Além disso, o empregado vai receber a multa prevista no artigo 479. A multa prevista no 479, ou seja, metade do valor que teria direito a receber até o término do contrato. Ou seja, se você é contratado para trabalhar 6 meses, e com 3 meses, seu empregador chega para você e fala: não quero mais os seus serviços, vou extinguir o seu contrato de forma antecipada. O que é que vai acontecer? O seu empregador vai ter que lhe pagar metade do que você iria receber até o final do contrato. Suponhamos que você trabalhasse recebendo R$1.000, por exemplo. Um salário mínimo não, R$1.000, para ficar uma conta mais exata. R$1.000. E aí você foi contratado para 6 meses, você só trabalhou 3. Restaram 3. Você iria receber R$3.000 ao longo daqueles 3 meses. Porém, como foi extinto de forma antecipada o seu contrato de trabalho, você vai ter direito a uma indenização de R$1.500, que é a metade do que você iria receber até o final do contrato. Vamos ler aqui o artigo 479 para vocês entenderem melhor. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despediu o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e, por metade, a remuneração a que teria direito até o término do contrato. Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos valores será feito de acordo com o prescrito. Para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Então, em outras palavras, é isso. Você vai receber as suas verbas rescisórias, vai receber a multa de 40%, porque houve a extinção antecipada, e ainda vai receber metade do valor que você teria direito a receber se você tivesse trabalhando normalmente até o término do contrato. Fechou? Isso é quando o empregador extingue o contrato de trabalho por tempo determinado antes do seu término. Mas se for o empregado, e se for o empregado que extinguir esse contrato de trabalho antes do seu término, como é que fica as verbas trabalhistas? O que esse empregado terá direito a receber? Neste caso, ainda com base no artigo 479, o empregado terá direito às férias integrais ou proporcionais, acrescidas de 1/3, 13º salário, saldo de salário e terá que pagar uma indenização ao empregador. Lembra que eu falei que, com base no artigo 479 da CLT, o empregador tem que pagar metade do que teria, metade do que o empregado teria direito a receber até o final do contrato? Pronto. A mesma regra se aplica ao empregado. O empregado também terá que pagar a mesma indenização ao empregador. É o que diz aqui o artigo 480. Bora. Havendo termo estipulado, ou seja, tempo determinado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que deste fato lhe resultarem. Então, aquela indenização do 479, que diz que o empregador terá que pagar metade do que o empregado iria receber até o final do contrato, a mesma regra se aplica ao empregado. Ele também terá que indenizar o seu empregador. Então, em regra, ele vai receber férias acrescidas de 1/3, saldo de salário e ainda
o 13º salário e terá que indenizar o seu empregador. Agora vamos para a extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, quando houver a extinção antecipada por parte do empregador, mas com base no artigo 481. O artigo 481, ele fala da cláusula asseguratória dos direitos recíprocos de rescisão. Em outras palavras, significa dizer que, se o seu contrato de trabalho tiver previsto a cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão, você, empregado ou empregador, pode dar extinção a esse contrato de trabalho de forma antecipada, porém, você terá que conceder o aviso prévio. Se você é empregado, você tem que conceder o aviso prévio ao seu empregador. É obrigatório. Se você não conceder, ele pode descontar das verbas que irá ter que lhe pagar. E se for o empregador que der antecipação à extinção desse contrato de trabalho, ele terá que conceder o aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado. Então, bora ver. Está passando um carro de som, maravilha? É uma benção. A hora dessa. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Então, bora ver aqui quais são os direitos inerentes no caso de extinção antecipada do contrato de trabalho por tempo determinado, com base no artigo 481. Ele terá direito, se for o empregador que der a extinção, né, que extinguir este contrato de trabalho, o empregador terá que pagar ao empregado aviso prévio, férias integrais ou proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário, saldo de salário, que são dos últimos dias, né, efetivamente trabalhados, e ainda FGTS mais indenização de 40%. Gente, vem cá. Eu acho que vocês já ouviram esse direito aqui, né? Eu acho que vocês já ouviram eu falar sobre esses direitos aqui. Está muito parecido com alguma coisa aqui que eu já mencionei. Não está, não? O que é que vocês acham? Está bem parecido, né? Está parecido, sabe com o quê? Está idêntico à dispensa sem justa causa, lá no contrato por prazo indeterminado. São os mesmos direitos, a dispensa sem justa causa. Sabe o que acontece? O que acontece é que se existe essa cláusula asseguratória de direito recíproco, com base no artigo 481 da CLT, você não paga aquela indenização do 479, que é a metade do que o empregado teria direito a receber até o término do contrato. Porém, esta extinção passa a ser a mesma extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado, quando não há um justo motivo para finalizar esse contrato. A dispensa, ela é dispensa sem justa causa. Então, você vai receber os mesmos direitos inerentes a uma dispensa sem justa causa. É por isso que você tem direito tanto ao aviso prévio quanto à indenização de 40%, que são verbas indenizatórias no direito do trabalho. Certo? Então, veja bem. Vamos ler aqui esse artigo 478. Eu vou até colocar aqui a CLT para vocês, para a gente acompanhar com base na CLT. Espera aí. Vamos pesquisar aqui CLT. Vamos ver aqui. (481). Ah, chegou já. Vamos botar aqui novo compartilhamento. Pronto, tá aqui. 481. Vamos ler aqui o que diz o 481. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, que é o tempo, né, ajustado, aplica-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes,
os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Indeterminado. É por isso, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, é por isso que você vai receber as mesmas verbas inerentes à dispensa sem justa causa. Você não paga a multa do 479, porém você vai pagar talvez até bem mais, né? Porque você extinguiu antes, empregador, né? Você extinguiu antes do tempo estipulado. Então, você vai pagar todas as verbas inerentes. Presta atenção, minha gente. Presta atenção muito nisso, porque eu vejo muita gente vindo reclamar que estava em contrato de experiência de 90 dias e a pessoa foi dispensada antes e só recebeu saldo de salário. Mais nada. Saldo de salário. Presta atenção, vamos prestar atenção, porque aqui a lei diz totalmente diferente. Tá? Agora vamos ler com relação à última hipótese, que é a extinção do contrato de trabalho de forma antecipada, né? Quando o empregado pede a extinção do contrato de trabalho, certo? O artigo 481 também se aplica ao empregado, não só ao empregador. Então, neste caso, o empregado ele tem que comunicar ao seu empregador com antecedência mínima de 30 dias, que tem interesse em extinguir este contrato de trabalho de forma antecipada. E aí este empregado ele terá direito a receber férias integrais ou proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário, saldo de salário, e ainda com relação ao aviso prévio, ele deve conceder esse aviso prévio. Logo, ele tem que trabalhar, né, durante o prazo do aviso prévio. Se ele não conceder o aviso prévio, o que é que vai acontecer? O empregador ele vai descontar. Ele vai descontar dos valores que ele terá que pagar ao empregado. Ele vai descontar, por quê? Porque o artigo 481 se aplica tanto ao empregado quanto ao empregador. Está lá dizendo, vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Olhe só. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplica-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Logo, o aviso prévio ele deve ser concedido, seja por parte do empregador ou do empregado. Fechou? Fechou, né? Pessoal, agora eu quero conversar com vocês com algumas formas atípicas de extinção do contrato de trabalho. É quando nem o empregado, nem o empregador concorreram para a extinção daquele contrato de trabalho. Simplesmente o contrato de trabalho ele foi extinto por um fato desconhecido, por algo que não foi concorrido nem pelo empregado, nem pelo empregador, por algo que não estava no controle nem de um nem de outro, por algo imprevisto, certo? Nós temos algumas formas atípicas de extinção do contrato de trabalho, e aí eu já vou começar falando sobre a força maior, que está lá prevista no artigo 501 da CLT. O artigo 501 da CLT diz o seguinte: entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Então, o empregador ele não concorreu para que aquilo acontecesse, porém houve a extinção por exemplo, do seu estabelecimento. Vamos dar um exemplo melhor? Mariana, lá em Minas Gerais. Brumadinho, né? Aquela barragem, né? Barragem de Brumadinho, ou a hidrelétrica de Brumadinho, uma coisa assim. Transbordou, desceu rio abaixo. O que aconteceu? Acabou com a população de uma comunidade, de uma cidade ou várias cidades, eu nem lembro porque já tem um tempo, mas eu sei que devastou muita gente ali.
Muitas pessoas ficaram ilhadas, muitas pessoas morreram, e com relação aos estabelecimentos, que também foram extintos ali da noite para o dia, o que é que acontece com relação aos empregados que sobreviveram, né? Porque muita gente morreu, foi uma tristeza, foi horrível, situação lamentável, algo que poderia ter sido previsto, né? Mas infelizmente aconteceu. E aí, os empregados que foram atingidos, né, com aquela situação ali, com aquela tragédia, melhor dizendo, como é que fica o contrato de trabalho dessas pessoas? Os empregados terão direito a receber uma dispensa sem justa causa. Logo, terão direito a receber todos os créditos trabalhistas inerentes a uma dispensa sem justa causa, certo? Aviso prévio, férias, 13º, saldo de salário, FGTS e multa de 40%. Tá bom? No caso de força maior, ainda temos com relação ao FGTS, minto, não é de 40%, é de 20%. Só isso que muda. Vai receber tudo inerente a uma dispensa sem justa causa, mas a multa do FGTS será de 20%, não 40%. Peço desculpa por este erro. Seguindo, falando agora sobre a extinção do contrato de trabalho, por exemplo, por morte do empregador. Se o empregador morreu, e você, criatura, você não quer trabalhar para os filhos do seu empregador. Não, você nem gosta deles, né? Você nem se sente à vontade com eles. São pessoas hostis que chegam lá no seu local de trabalho, na empresa onde você trabalha, e nem dá uma boa tarde. Não acontece isso? Acontece. Acontece. Você não quer, você se identificava com o seu empregador, não com os filhos do seu empregador. E aí, como é que vai ficar a situação? Neste caso, você tem duas opções. Primeiro, se não houver a continuidade empresarial, a continuidade da atividade empresarial, ou seja, a sucessão empresarial, vai ocorrer a extinção do contrato de trabalho e você vai receber todas as verbas inerentes a uma dispensa sem justa causa. Cheque. Tá tudo certo. Agora, se houver a continuidade da atividade empresarial e você simplesmente não quer continuar trabalhando para esses novos empregadores, né? Muito possivelmente os sucessores do seu antigo empregador, então, neste caso, que vai ocorrer um pedido de demissão. Você vai ter que pedir. E aí, nesse caso específico, você vai receber suas verbas, né, inerentes a um pedido de demissão. Não é boa coisa. Não é boa coisa, tá? Por exemplo, você não tem direito a receber a multa de 40%. Você não pode se inscrever no seguro-desemprego, certo? Com relação ao aviso prévio, dar uma mudada, né? Você não tem obrigação de conceder, porque quando você pede demissão, você tem obrigação, né? É obrigatório conceder o aviso prévio. Se você não concede, esse aviso prévio é descontado das suas verbas. No caso de morte do empregador, se você não quiser continuar trabalhando, para esses novos empregadores, né, os sucessores do seu antigo empregador, você vai pedir demissão e não vai ter a obrigatoriedade de cumprir lá, de conceder o aviso prévio. Porém, você vai ter uma dispensa a pedido, né? E aí já perde muita coisa, porque os direitos eles são reduzidos, certo? Fechou? Então, prestar atenção nisso. Outra coisa, mais uma forma atípica de extinção do contrato de trabalho é com relação ao empregado que se aposenta. Trabalhou a vida toda, completou lá seus 60 e tantos anos e foi lá e se aposentou. Não quero mais continuar trabalhando. Já prestei meu serviço público ou o meu serviço privado, né? Eu estou falando de serviço privado, melhor dizendo. Já fiz o que eu tinha de fazer, já estou cansado, não quero mais continuar trabalhando aqui nessa empresa. Tirei minhas contas, que eu não quero mais continuar trabalhando aqui. Como é que fica o seu contrato de trabalho? Galera, já se foi o tempo que o trabalhador que se aposentava tinha automaticamente o seu contrato de trabalho extinto. Hoje em dia não é mais assim.
Acabou, acabou. Não é mais assim. Você pode continuar trabalhando mesmo estando aposentado. Você pode continuar trabalhando. E aí fica a pergunta: você vai continuar contribuindo para a Previdência? Você já está aposentado, mas você continua. Aí você contribui, é onde as pessoas não entendem, né? Você vai contribuir para quem, se você já está aposentado? Para os novos, para as novas pessoas que forem se aposentar, minha gente. Não é para você, não. Mas, enfim, voltando aqui para o direito do trabalho, a aposentadoria em si não significa dizer que o seu contrato de trabalho será extinto, tá? Automaticamente. Você pode continuar trabalhando mesmo estando aposentado. Porém, se você quiser pedir demissão após a sua aposentadoria, sabe o que é que vai acontecer? Você não terá direito a receber o aviso prévio, cheque, e você não terá direito à multa de 40% sobre o seu FGTS. É melhor continuar trabalhando até o seu empregador lhe demitir. Porém, se você continuar trabalhando, e isso é o melhor, é o que eu recomendo, se você continua trabalhando mesmo depois de aposentado e o seu empregador vem a lhe despedir sem nenhum justo motivo, é uma dispensa imotivada, sabe o que, é que vai acontecer? Vamos ler aqui a OJ 361 da SDI1 do TST, que eu vou lhe dizer o que é que vai acontecer. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui, que eu vou lhe dizer o que é que vai acontecer se você continua trabalhando e depois o seu empregador lhe demite normal, uma dispensa sem justa causa. OJ 361 SDI1 TST. Olha ela aqui. Novo compartilhamento. Olha aqui, olha. Nos termos da OJ 361 do TST, a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, se o empregado permanece prestando os serviços ao empregador após a jubilação. Não é bem aqui, não, ainda. Aqui eu quero, não. Aqui é só uma explicação. Deixa eu ver se eu acho no site mesmo do TST. Vou botar assim, OJ TST. Porque aqui é no Juiz Brasil, na verdade, né? Eu tinha colocado da outra vez, tinha dado certo. Vamos colocar o JSTST, orientação jurisprudencial 361, né? Vamos ver aqui. SD. Vamos colocar aqui. Vamos ver se é isso aqui. 300. Deixa eu colocar aqui um Ctrl F que é melhor. 361. Aqui, minha gente. Aqui, achei. Aposentadoria espontânea. Deixa eu fazer um novo compartilhamento aqui. Achei! Vamos ler. 361. Aposentadoria espontânea, unicidade do contrato de trabalho, multa de 40%. Vamos lá. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviço ao empregador após a jubilação, ou seja, após a aposentadoria. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. Vocês ouviram? Acabar o compartilhamento. Vocês ouviram o que eu acabei de falar? Se você continua trabalhando e o seu empregador vai lá e lhe dispensa
sendo uma dispensa sem justa causa, você vai ter direito a receber todas as verbas inerentes e a sua indenização de 40% será sobre a totalidade dos depósitos realizados no curso do pacto laboral. Então, assim, você vai receber uma bela de uma indenização. Então, por que não aguentar mais um pouquinho, né? Fica mais um pouco, não vai embora não. Não dá esse gostinho. Se você for, aí você perde a indenização dos 40% e ainda o aviso prévio, que são as verbas indenizatórias. Fechou? Se continua, 40%, totalidade de todos os depósitos do FGTS depositados ao longo da sua prestação de serviço naquele estabelecimento. Fechou? Fica aqui só para nós. Bora agora falar sobre a extinção do contrato de trabalho quando houver uma falência da empresa. O que é que acontece, minha gente, quando houver falência na empresa, a empresa faliu? E aí, como é que fica as suas verbas? Minha gente, eu tenho que falar uma coisinha para vocês. O risco da atividade econômica é do empregador. É o que diz o princípio da alteridade. O risco da atividade econômica é do empregador. Logo, você vai ter direito a receber as suas verbas inerentes a uma dispensa sem justa causa. Tudo que você tem direito a receber. O que é que acontece? Às vezes isso demora, né? Porque você está em recuperação judicial, a empresa não lhe paga, você entra com uma ação trabalhista, ganha, mas não leva, né? Eu tenho uma cliente que ela trabalhava em um hotel, né, na capital, em Aracaju, e o hotel faliu, entrou em recuperação judicial, né? Declarou falência e tal. Declarou falência, na verdade. E aí ela entrou com ação judicial para receber, né, seus créditos trabalhistas, porque ela não havia recebido nada. Ela ganhou uma bela de uma indenização, mas até hoje nunca recebeu nada, tadinha. Tem anos isso, anos e anos, porque, né, tem todo um procedimento, tem que vender o prédio, tem que, fazer aquele procedimento lá de penhora, é muita burocracia. Então, assim, você tem direito às suas verbas inerentes a uma dispensa sem justa causa. Agora, quando que você vai receber? Não sei. Às vezes a justiça já bloqueia logo os bens da empresa justamente para garantir, né, os créditos trabalhistas, mas nem sempre consegue atingir o desejado. É isso. Simbora! Agora o que é que a gente conversa mais aqui? Eita, conversa boa, minha gente. É assunto para dar em doido. Quem vai fazer direito do trabalho e não gosta de direito do trabalho, difícil, viu? Porque é cheio de detalhes. Simbora continuar falando aqui das formas atípicas. Agora, a extinção do contrato de trabalho se dá por ocasião do fato do príncipe. Vocês devem estar se perguntando, minha Nossa Senhora da Santíssima Trindade, agora foi que acabou com tudo mesmo. O que é fato do príncipe? Meu Deus, o que é que tem a ver fato príncipe com o direito do trabalho? Calma, eu vou explicar para vocês. É o seguinte, quando a gente escuta essa expressão, a gente já associa a questão de reis, né? Reis, reinos, Inglaterra, né? Que é o que popularmente todo mundo conhece, né? O reino da Inglaterra, lá com a rainha Elizabeth e tal. Então, essa expressão vem realmente desta época aí, né? Onde existiam os reinos, que hoje são os países, né? Naquela época não existia nada privado, tudo era público, tudo era do rei, né? Isso tudo era do rei. Existia até uns tributos, né, obrigatórios, como hoje são os impostos, que a gente tem que pagar determinadas coisas, só que na época era bem mais abusivo, né? E aí o rei, como ele era absoluto, ele mandava em tudo e ele não era responsabilizado por nada, né? Ele podia simplesmente chegar aqui, ó, na minha casa, todos apropriando isso aqui. Agora é propriedade do rei, entendeu? Por interesse próprio, interesse da coletividade, não sei. E hoje ainda é possível ser feito isso lá no setor público,
certo? Então, por exemplo, para ficar mais fácil, suponhamos que você tem um estabelecimento, você tem, sei lá, um supermercado, tem lá 10 funcionários trabalhando para você, certo? E aí vem a prefeitura e diz: olha, eu vou precisar desapropriar aqui este estabelecimento porque eu vou construir uma estrada aqui, né? Uma via aqui que dá interligação com outro local e assim sucessivamente. Eu vou ter que construir uma estrada aqui, né? Uma avenida e vou ter que desapropriar vocês. E aí, como é que fica os créditos trabalhistas nessa situação onde houve uma desapropriação? O artigo 486 nos explica. Vamos ler. O artigo 486 diz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Então, neste caso, você empregado, terá direito a receber as suas verbas inerentes a uma dispensa sem justa causa, tá? Porém, as verbas indenizatórias serão pagas pelo governo. E quais são as verbas indenizatórias? O aviso prévio e a multa do FGTS de 40%. Então, a multa de 40% mais o aviso prévio será pago pelo governo. As demais verbas serão pagas pelo seu empregador, infelizmente. Isto é o fato do príncipe, quando o Estado, município ou até mesmo a União Federal desapropria uma determinada propriedade particular para construir algo no interesse público, no interesse da coletividade. Tá bom? Vamos falar ainda sobre a dispensa discriminatória, que também é uma forma atípica, mas hoje acontece muito. Já acontecia antigamente assim, de forma indiscriminada, tanto é que hoje existe a súmula, né? Imagine naquela época, meu pai, como era, né? Mas, enfim, existe, e até hoje isso existe. Por exemplo, a súmula 443, ela fala da dispensa discriminatória quando o empregado está portando uma doença grave. Vamos ler aqui a súmula 443. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, gente. Deixa eu ver se está dando para vocês verem aí. Aí, ó. Súmula 443. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador de vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração do emprego. A reintegração do emprego. Vamos interromper aqui o compartilhamento. Então, é isso, gente. A dispensa discriminatória, ela não é permitida, ela é proibida. E se houver a dispensa e ficar comprovado que houve, que essa dispensa foi porque o empregado é portador de alguma doença grave, né? Ele terá direito à reintegração ao trabalho, né? Será invalidado o ato de dispensa e ele terá direito à reintegração ao trabalho, viu? A Lei 12.484 de 2014, no seu artigo 1º, diz que é crime a dispensa discriminatória. Vamos ler.
constitui crime punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa as seguintes condutas discriminatórias contra portador de HIV e o doente de AIDS, em razão da sua condição de portador ou de doente, exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego. Então, é crime, tá? Punível com pena de reclusão. A Lei 9.029, de 95, fala sobre a reintegração, que o invalidado ato, o empregado terá direito à reintegração ou o empregador irá pagar uma indenização em dobro, certo? Mais pagamento de dano moral. Já teve uma situação onde eu estava como advogada do requerente, que este requerente, ele afirmava ter sido demitido por esta situação, né? De forma discriminatória. Ele alegou que trabalhava em uma determinada empresa e que, quando ele contou que era portador deste vírus, começaram as discriminações, as perseguições, o assédio moral dentro da empresa. Ele era sempre deslocado para um lugar para o outro. Ele pegou essa doença agora que recentemente acabou com o mundo, alastrou, foi uma negativação. E ele foi, mesmo assim, ele foi colocado para trabalhar em locais horríveis, que não condizia com o cargo que ele foi contratado. Ele sofria diversas humilhações dentro do local de trabalho. E a gente trouxe tudo isso, a gente mostrou tudo isso ao juiz, a gente trouxe testemunha e etc. E, no final, o juiz julgou improcedente o pedido. Infelizmente, apesar de ter comprovado tudo, o juiz julgou improcedente. E a gente recorreu e ainda assim não conseguimos obter êxito. Então, assim, muito, muito difícil você comprovar essa dispensa discriminatória. Para você conseguir, você precisa realmente ter provas contundentes diárias, né, do seu dia a dia diário. Filmagens, fotos, enfim, tudo que você puder obter para poder comprovar uma coisa dessa, porque a gente sabe sim que existe, mas muitas das vezes fica muito difícil você comprovar uma coisa dessa na Justiça do Trabalho, entende? Então fica a dica. Eu vou encerrar agora o meu vídeo e volto com vocês falando sobre as obrigações do empregador quando houver a extinção do contrato de trabalho. Já já.